unificadas dentro da Noventic. Junto conosco aqui está a Karen da Google, que eu gostaria que se apresentasse. Karen. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada. Prazer. Eu sou Partner Engineer aqui no Google. Eu olho exclusivamente para Workspace e estou muito feliz aqui de poder aqui falar um pouquinho sobre um produto que eu adoro, que é o Google Voice. Aproveitem a sessão. Legal. Junto com a gente está o Flávio também, tá? O Flávio é o nosso Senior Solution Sales, ele é o mágico que faz algumas mágicas acontecerem, e vocês vão poder perceber isso no decorrer do tempo da nossa apresentação, tá? A gente vai fazer uma breve introdução do que nós vamos fazer hoje, né, do que nós vamos apresentar. Vamos deixar para vocês uma pequena degustação do que é o Google Voice CP Link, tá? E no final a gente abre para perguntas, tá bom? Sendo que, depois de tudo, a gente vai fazer uma pequena, um pequeno joguinho de perguntas aqui para fazer uma premiação para vocês, digamos assim, né, para o vencedor, tá bom? O que eu gostaria de fazer? Primeiro, eu vou passar aqui. Cadê? Vocês estão vendo a minha tela, Karen? Sim, a gente está vendo o primeiro slide da apresentação. Então, esse agora Isso, mudou aqui. Peraí, que agora eu fiquei na dúvida com uma coisa. Agora a gente está vendo o primeiro, que seria o meu, isso. Isso, é o seu. Na verdade, você começa, mas eu me lembro que tinha a sua foto no início. Não, a gente acabou tirando, porque os outros não tinham também, e eu deixei como opcional. Desculpa, bom, enfim, pessoal, nos perdoem. Cara, mas isso já é um exemplo já de colaboração aqui, porque eu alterei a apresentação que você estava no mesmo tempo, e aí, ao mesmo tempo, a gente está aqui alterando a mesma apresentação. Isso é sensacional. Você quer fazer na sua máquina o compartilhamento? Ou não, eu acho que está ótimo, assim. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o Google Voice, né, e eu gosto sempre de contextualizar, né, onde que o Google Voice entra no Google Workspace, né. O Google Workspace é a nossa plataforma de colaboratividade e produtividade aqui no Google, e para quem não conhece, então a gente tem todo um hub, né, para e-mails, para chat, space, para reuniões, e aí a gente tem também agora o sistema de telefonia, né, o nosso softphone, que é o Google Voice. O Voice era o único pilar que faltava, né, de uma comunicação unificada dentro do Google, e aí a gente tem agora, está disponível, e aí a gente tem todas as vantagens de ter uma solução segura e integrada, né, uma solução nativa dentro desse hub de Google Workspace. Então, do mesmo jeito que a gente já está acostumado aí com o Gmail, a gente consegue agregar, né, expandir todas essas funcionalidades do Google Workspace para o Google Voice num sistema de telefonia aí dentro da mesma solução. E aí a gente entra um pouco, se você quiser passar, por favor, Gauss, a gente entra um pouco, né, dos diferenciais do Google Voice, né, quais são os benefícios, né, eu sempre comento um pouco de como que funciona sistemas tradicionais de telefonia, né, para quem não é de telefonia, né, do ambiente de telefonia, vocês vão ver aqui, o Flávio vai dar um show aqui pra gente, é uma sopa de letrinhas, né, é um mundo à parte, né, então meros mortais como eu, né, é um mundo muito complexo, né, e esses sistemas tradicionais, além de serem muito complexos, eles não conseguem satisfazer as necessidades do trabalho híbrido. Principalmente depois da pandemia, a gente sabe que a forma de trabalhar mudou, né, a gente não tem mais um local fixo para trabalhar, e as nossas plataformas, né, as nossas ferramentas do dia a dia precisam nos acompanhar, independente de onde a gente está, né. Então, a gente tem novos problemas, novos desafios para enfrentar, e com isso a gente precisa de sistemas, de soluções que consigam satisfazer todas essas necessidades. Então, a gente entra em três principais problemas, né, de sistemas obsoletos, que é o que eu estou comentando, então, realmente, de você
não ter essa disponibilidade em múltiplos dispositivos, de você trabalhar onde você estiver, você ter acesso ao seu ambiente de telefonia. Você tem sistemas muito complexos de ser implementados, precisa de, às vezes, de equipes muito especializadas para você gerenciar um simples sistema de telefonia, processos muito manuais, às vezes processos que incluem ambientes on-premises, e aí a gente conhece todos os malefícios de sistemas on-premises, aí difícil de gerenciar, toda a parte de manutenção, de, enfim, atualização. E para o usuário final, você tem ferramentas desconectadas, então você não tem uma integração entre as ferramentas, o usuário utiliza o e-mail em um software, às vezes um sistema de vídeo em um outro software e o sistema de telefonia em um outro software. Então, a gente perde também produtividade, porque tem que ficar alterando entre as ferramentas e a gente perde possibilidades de integração, como o calendário, enfim, o chat, de você ter um contexto no seu ambiente de telefonia. Então, enquanto eu estiver aqui no meu telefone, eu tenho acesso aos meus e-mails numa única tela e consigo, né, por exemplo, falar com aquela pessoa no telefone sobre aquele contexto daquele e-mail, né? Então, você tem, então, uma integração. E aí, pode passar também, por favor. E aí, isso entra já, então, nos nossos benefícios, né? Do porquê, qual que é o diferencial do Google Voice? Então, a gente tem uma ferramenta que é muito intuitiva, assim como todo o Google Workspace, né? Quem já utilizou aqui conhece e sabe que é muito simples de utilizar, então a gente consegue expandir isso para o Google Voice e que ele consegue também dar a mesma experiência, independente de onde o usuário estiver trabalhando, seja no computador, seja no celular, a ferramenta é a mesma, né? Ele não precisa se preocupar de como fazer tal funcionalidade, independente de onde ele estiver e de qual ferramenta ele estiver utilizando. Toda essa parte de inteligência artificial, a gente está falando pouco, né, ultimamente, sobre inteligência artificial, acho que é a palavra aí do momento, né? Então, como que a gente consegue expandir, então, os recursos de inteligência artificial do Google para a nossa plataforma de telefonia? E aí, graças ao Google Voice, graças a essa integração de ter uma ferramenta nativa, você consegue, então, expandir essas funcionalidades de inteligência artificial. E aí são vários exemplos, tá, que a gente dá de gerenciamento, né? O administrador consegue utilizar esses recursos para criar fazer transcrição de textos em voz e ao contrário, para o usuário final também. Tem toda uma parte de bloqueio de spam também, que é inteligência artificial, então ele faz automaticamente bloqueio de ligações indesejadas. E além de toda essa parte de inteligência artificial, a gente também tem a parte de segurança e disponibilidade. Então, é uma plataforma confiável, uma plataforma segura, porque você está dentro desse contexto de Google Cloud, né? Então, a gente tem aí uma infraestrutura global de alta disponibilidade para ser utilizada no contexto aí de Google Voice. E aí, pode passar também, por favor? E daí, como que funciona, né? Então, eu falei um pouco do contexto que estamos vivendo, quais são os desafios atuais que a gente tem do trabalho híbrido, os diferenciais do Google Voice e como que ele está integrado dentro do Google Workspace, né? Hoje ele é um add-on dentro do Google Workspace, então a gente tem dois tipos de licenciamento aqui no Brasil, o CP-Link Standard e o CP-Link Premier, e aí a gente entra já em diferenciais muito interessantes da ferramenta, que é, por exemplo, a gravação, né? Então, a gente tem gravação de chamadas já nativamente nas duas licenças, tanto na mais simples quanto na Premier, você já tem acesso à gravação dessas chamadas, né? E também tem uma questão de BigQuery de export, né? Então, às vezes, o cliente precisa de um analytics mais complexo, ele precisa, enfim, criar dashboards com as informações da telefonia, e ele conseguiria fazer graças a essa integração do BigQuery. E só lembrando, né, então, o principal diferença, né, que a gente tem entre as dois tipos de licenciamento é essa parte do BigQuery, né, a gente vai ter isso na mais avançada, e a parte de gravação de chamadas, nós temos nos dois licenciamentos, mas na Premiere a gente consegue fazer isso de forma global, no sentido do administrador gerenciar as chamadas. Eu quero que todas as chamadas sejam gravadas, por exemplo, de determinada área. Então, a gente precisaria ter aí a CP-Link Premier para ter acesso. Fora isso, a gente tem tudo
todos os recursos disponíveis. Então, você vai ter uma transcrição de voice e-mail, o usuário, se ele não quiser, ele não precisa nem ouvir uma mensagem, né, um correio de voz, ele consegue fazer a transcrição, ele lê essa mensagem, consegue criar grupos de chamada facilmente, então eu preciso criar um grupo de distribuição que ao ligar no telefone X, aquela equipe atenda, como uma central de atendimento, etc. Você faz isso de forma muito simples. Tem um atendente virtual, URAs, eu sempre desafio aqui a gente a criar uma URA em 5 minutos, porque é muito simples mesmo. Tem toda essa parte também de não perturbe, de transferência de chamadas, integração com o calendário, e também uma parte muito interessante é a integração com o Google Vote, né? Então, lembra que eu comentei um pouco de quais são os benefícios de você ter uma plataforma integrada? E um deles é também a parte de auditoria, né, e de retenção, porque por estar dentro do Google Workspace, toda essa parte de retenção fica junto com o Google Vote, que é a ferramenta de retenção e de auditoria do Google Workspace, e a gente consegue expandir isso para o Google Voice. Então, para o administrador, isso é uma maravilha, ele já está acostumado a fazer a retenção, a auditoria dos e-mails, das reuniões, etc., pelo Google Vote, e aí ele vai conseguir fazer isso também dentro do Google Voice. Eu acho que é isso, assim, eu quis fazer um overview aí, e acho que é isso, Glaucio, não sei se eu esqueci alguma coisa, enfim, o pessoal vai complementar aí. Não. Aí agora deixa com a gente, que agora nós vamos fazer a parte mais simples do processo, né? Porque a Google fez o mais difícil, construiu Não, mas uma sem super vocês a gente não ferramenta. consegue, então é um complemento o outro. Não, com certeza, com certeza. Obrigado, tá, Karen? Bom, Obrigada, pessoal, vamos lá. A Karen também continua com a gente aqui, apesar dela estar entupida de coisas, né? Mas a gente vai vendo no chat depois as perguntas para serem respondidas, tá bom? Mas, assim, o que eu gostaria já de trazer para cá, para a gente conversar, e aí eu vou ser muito sincero com vocês. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu coloco muita emoção no que eu falo, porque é muito gostoso para a minha vida isso. E eu gosto muito de falar a respeito daquilo que a gente vai ter de melhor, que é qualidade de trabalho e, obviamente, qualidade de vida. E quando eu falo do Google Voice CP Link, eu tenho que responder uma pergunta, né? O que é o Google Voice Simp Link? O que eu consigo fazer com o Google Voice? Ora, eu tenho várias ferramentas dentro do meu Google Workspace, eu tenho várias coisas que eu consigo fazer. Eu duvido que alguém aqui nunca tenha usado um Gmail na vida, né? Eu duvido que alguém aqui nunca tenha participado de uma reunião com o Google Meet, tá? Então, o que o Google Voice vai fazer de melhor para mim? O Google Voice ele vai fazer o seu Google virar um PABX. Ah, Glaucio, mas eu tenho vários sistemas aqui, eu consigo... Só que o Google Voice, ele transforma, e eu gosto muito de usar essas 3 colocações aqui, tá? Por quê? Porque ele transforma a experiência do usuário aprimorada, a gente faz chamadas com operadora, mas o mais gostoso, o mais vivo que a gente tem aqui nós temos colaboração e voz no mesmo lugar, trabalhando juntos. Ou seja, eu estou numa reunião, eu preciso fazer uma chamada, eu saio da reunião, faço a chamada, eu quero gravar, eu gravo, eu tenho lá a pessoa que está registrada no meu celular, na agenda do meu celular, e quero ligar pelo Google Voice, eu estou fazendo a minha viagem de férias em Nova York, o pessoal me liga, eu consigo atender por uma chamada que eu deixo liberada para receber essa ligação, eu tenho tudo isso num único lugar. Essa é a grande vantagem, tá? E como que funciona isso? Funciona assim. Eu tenho o Google Voice, eu tenho a operadora PSTN e eu tenho um elemento que faz a conexão desses dois. E é aqui onde a gente consegue ajudar as empresas, tá? Vamos lá. Todo mundo gostaria de ter a possibilidade que, infelizmente, no Brasil a gente não tem, que a Anatel não libera, né, a Google não tem a licença para fazer isso, ela não quer ter, tá? Que seria você ter lá o Operator Connect dentro da tua licença do Google. Quando você faz a chamada, você precisa, então, ter uma operadora PSTN e você precisa ter
o que a gente chama de um SBC, tá? Um Session Border Controller, que faz a parte de integração entre o Google Voice CP Link e o PSTN. Google Voice CP Link é nada mais, nada menos que a sua central telefônica, utilizando o Google como sua central telefônica, utilizando um SBC da AudioCodes, da Ribbon, tá? Puxando a chamada da operadora que você tem, a sua operadora PSTN, que aí temos várias no Brasil, né? É só transformar o sinal em IP-CIP, né? Operadoras como a Claro, por exemplo, e por aí vai por aí afora, Algar, né? E aí, quando a gente disca um 0, o sistema pega a linha telefônica da operadora e faz a chamada. Ah, Glaucio, mas eu estou no meu celular e eu quero fazer isso. É possível? É possível. Ah, Glaucio, eu tenho um telefone de mesa. Ele tem que ser homologado? Tem. Ele precisa ter lá uns requisitos atendidos para você poder fazer a chamada. Já temos aparelhos que são homologados para o Google Voice CP Link, tá? E aí eu consigo fazer a chamada nesse telefone. E no meu computador? Vocês vão ver isso tudo daqui a pouquinho, tá bom? Mas, de forma bem simples, o que que nós temos? Nós temos isso aqui. Duas possibilidades em que eu coloque uma caixinha dentro da empresa, ela conecta com os usuários, vai para a internet e faz as chamadas, tá? E eu tenho uma outra possibilidade, que eu tenho um SBC fora. Aqui, nesse caso, a gente está apontando tudo com AudioCodes, porque nós temos toda a estrutura AudioCodes montada já para esse tipo de atendimento, tá? O Google Voice conecta com a AudioCodes, que conecta com o PSTN, e aí, obviamente, está com os usuários e pode fazer as chamadas. No final das contas, pessoal, aonde é que a gente chega? E para onde é que a gente quer chegar, né? A gente quer chegar em qualidade de atendimento, facilidade e intuitividade. E a gente quer fazer o que com tudo isso? Melhorar a nossa produtividade, tá? E aí, isso se torna de uma forma mais simples. Por quê? Porque quando você tem colaboração e voz trabalhando no mesmo lugar, você consegue ter essa tela aqui, ok? O que que essa tela faz para mim? Se vocês observarem, eu tenho aqui o meu smartphone, tá? E eu tenho aqui a tela do meu computador, tá? Por que que eu coloquei somente esses dois aqui? Eu coloquei somente esses dois e não coloquei o telefone. O telefone a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas esses dois é para vocês perceberem que eu não preciso de nada. A partir do momento que eu tive o meu SBC configurado junto com a minha PSTN e a licença do meu Google Voice liberado, tá? Eu consigo trazer isso para cá. E tem uma diferença muito legal, uma coisa muito básica, muito boa. Quando eu coloco aqui o Google Voice no meu smartphone e eu ativo ele para fazer chamadas, ele faz o quê? Ele pega a minha agenda do celular e ele consegue fazer toda a parte de identificação. Então, eu tenho uma facilidade de saber quem está me ligando da linha fixa para o meu Google Voice. Tá? Claro, aí isso depende também do serviço da operadora. Mas o mais importante é, a partir do momento que eu consigo ter todas essas informações e tudo isso funcionando, a gente tem a parte de comunicação dentro da empresa de uma forma muito mais intuitiva. Por quê? Porque eu tenho no meu smartphone, no meu computador, no meu tablet, a minha ferramenta de comunicação. E junto com ela, como eu já disse, tudo com as minhas ferramentas de colaboração. Ok? O que a gente vai fazer agora? Eu acho que o melhor do que a gente debater e ficar apresentando é a gente mostrar como funciona. Ok? Então, Flávio, eu vou pedir para você a sua apresentação, tá? Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Ok. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão vendo minha tela? Sim. Sim, perfeitamente. Pessoal, a ideia do
do Google Voice, ele realmente funcionar da maneira onde todas as aplicações Google já estão funcionando e onde o seu usuário já está acostumado. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui com o meu Chrome aberto, tá? Eu já adicionei a extensão do Chrome aqui, onde eu tenho o meu Google Voice. Eu simplesmente clicando nele, ele vai abrir para mim. Eu posso, por exemplo, aqui ligar para qualquer pessoa. Então, deixa eu ver aqui um número de alguém que esteja aqui na conferência para falar. Vamos falar com o Marcelo Simões, da Unentel. Deixa eu dar uma ligada para ele aqui. Nesse caso, o nosso Google Voice está configurado. Para vocês terem uma ideia, a gente tem o nosso SBC, a gente configurou ele a partir da Colômbia. Então, a gente tem que digitar aqui o código de área nesse caso, tá? Mas isso tudo é configurável dentro do Brasil, independente de qual operadora que você usa, tá bom? Ó, Marcelo, atende, hein, o celular, que você tem mania de não atender às vezes. Brincando, pessoal. Fala, Marcelo, tudo bem? Então, tá conseguindo me ouvir direitinho? Flávio, você não compartilhou o som dele, né? Não. Eu Tá não no compartilhei o fundo. som. Peraí, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu compartilhar de novo, pessoal. Que aí vocês vão conseguir ouvir o som também. Tira a tab que aí vai. Oi, pessoal, agora vocês estão ouvindo o som? Fala alguma coisa, Marcelo. Estão ouvindo o som agora, pessoal? Estão ouvindo, Caio? Não. Tem que Nossa. compartilhar a tab, sabe, Flávio? Só a tab mesmo. Eu compartilhei a tab, ele não foi. Ué, que estranho isso. Vou tentar mais uma vez, pessoal, para vocês poderem ouvir. Vamos lá, compartilhar mais uma vez. Tá aqui, ó, Share Tab Áudio. Já sei por quê. É porque eu estou usando em outra tab. Eu estou usando em contas diferentes, pessoal, por isso que ele não está compartilhando o áudio. O que você pode fazer é entrar no Company Mode com esse É, usuário aí. deixa eu fazer isso aqui, peraí. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, né? Não tinha contado isso, Karen. Eu tô usando duas contas diferentes. Uma conta que a gente tá com a nossa. Como é que é o nome? Com a Uma demo, né? conta que a O gente meu tá com a demo. também. Eu faço assim, acho que eu já até falei já. Vamos lá tentar de novo. Estão vendo. Opa. Fala de novo alguma coisa, Marcelo. Vocês ouviram, pessoal? Não estão ouvindo? Estamos ouvindo, Flávio. Não? Oi. Bom. Pessoal, eu só mostrar algumas coisas para vocês que a gente consegue fazer aqui. A gente consegue transferir a chamada ou gravar de maneira bem simples, assim como se você precisar entrar em algum tom DTMF, você consegue fazer diretamente daqui, tá? Então a ideia realmente é ser uma ligação, é ser de uma maneira simples que você usa. Eu vou desligar a chamada para mostrar outras facilidades para vocês, tá? Aqui você consegue ter os audio settings, então você consegue mudar o que você precisa. Eu, no meu caso, estou usando o meu headset, mas como vocês veem, eu tenho até outras opções aqui. E você consegue colocar
ou para não receber chamadas, e você consegue, inclusive, marcar no seu calendário work hours, esse tipo de coisa, para você ficar disponível somente quando você realmente quiser, tá bom? Então, isso é uma coisa que é um diferencial muito interessante, tá? Você consegue ter apenas disponibilidade quando você quer ter disponibilidade, ou simplesmente aqui, já colocar um do not disturb e acabou, você não vai receber ligação. Então, essas funcionalidades, elas são bem simples de você fazer dentro do próprio Google Voice, você não precisa ficar procurando algum lugar muito complexo para mudar as suas configurações. E tudo isso você tem você tem as ferramentas de gestão dentro da sua plataforma do Workspace, tá? Então, dentro do Workspace, você consegue tirar relatórios que vão te dizer quanto tempo que a pessoa ficou online, quanto tempo ela ficou offline, quando ela ficou do Not Disturb ou não, tá, pessoal? Glaucio, eu acho que basicamente era isso, porque realmente é uma ferramenta que traz simplicidade. Então, por mais que a gente queira mostrar muito algo mais complexo, é como a gente gosta de brincar. Toda a parte que fica atrás da parede é complexa. Para a gente ir lá e colocar funcionando, nós já temos todo o ambiente montado. Mas a ideia é que para o seu usuário, para o seu cliente, ele tenha o acesso e seja muito natural, seja muito simples dele usar. Perfeito. Tá? Perfeito, perfeito. Bom, deixa eu colocar a minha tela, tá? Bom, eu vou me desculpar por a gente não conseguir fazer, mas caso alguém queira, a gente consegue fazer a chamada compartilhando diretamente a ligação, ligando para a pessoa. Por LGPD, a gente não pode pedir número de pessoas que a gente não tem aqui, né, na mão fácil, não dá para compartilhar no site, no webinar para poder fazer a chamada e vocês confirmarem que funciona, tá? Mas, assim, a grande pegada que a gente tem em relação a toda essa parte do Google Voice Link é que ele é muito simples, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira em relação ao que é o produto, com o que ele faz, em relação ao que nós trabalhamos, né? Quando as pessoas pedem assim, descreve o seu trabalho. Aí você fala, nossa, descrever meu trabalho, aí você descreve em 30 segundos, né? Uma coisa que às vezes você demora um mês para fazer, ou seja, descreva o Google Voice IP Link. Comunicação de voz e colaboração juntos em um único lugar. Aí, meu Deus, é muito pouco, é só isso? Não, tem tudo isso e muito mais. A gravação, você tem aí a possibilidade de bloquear o ramal para você não fazer chamada. E uma curiosidade que a gente gosta de comentar, muitas empresas hoje têm, por exemplo, outros serviços de comunicação que são externos, né? E aí, por exemplo, ele contrata um funcionário, meu Deus, vai montar o pack de boas-vindas do funcionário, tem que dar para ele acesso, tem que dar para ele ramal, não, quando você configura o usuário dentro do Google Voice, dentro do Google Workspace, você já tem lá a possibilidade de deixar configurado o Google Voice Link. Não, vou ter que desligar alguma pessoa, ele está indo para um outro desafio. Pronto, quando eu faço isso, automaticamente eu já tiro todas as credenciais, ele não utiliza mais o ramal da empresa. Então, assim, é muito simples isso. Agora, quando a gente começou a trabalhar o processo de comunicação UCAS dentro da Novent, que é a antiga Softline, quando eu comecei a trabalhar, a gente entendeu que hoje você entregar apenas uma solução de comunicação não era o mais importante. É legal, é bom, mas o importante é você conseguir entregar tudo junto, tá? E hoje a gente tem um prazer enorme de fazer uma pergunta já com uma resposta para poder entregar para todos os usuários, tá? Para todas as companhias. Quando a gente fala de Google Voice, a gente tem o Google Voice IP Link, e o que é que eu posso entregar junto? O que é que eu posso agregar? Então, assim, primeira resposta que a gente tem, imediatamente, é essa, tá? A Novent que entrega, junto com o Google Voice,
como serviço os dispositivos da Poly. Ah, mas você está entregando só Poly? Não. Nesse momento, a Poly é o único fabricante que tem algumas certificações, né, alguns dispositivos homologados para poder fazer a entrega da solução com o Google Voice SIP Link. E aí foi aquilo que eu comentei com vocês. Os aparelhos telefônicos estão homologados para utilizar. Você conecta o aparelho direto, ele vira um ramal físico na tua mesa, direto. Ah, Glaucio, mas e aí? Eu deixo esse aparelho e aí eu não consigo usar no meu computador? Consegue, a mesma licença, o mesmo usuário. Tá? Você consegue ter lá multidispositivos, né, para você poder utilizar. O Flávio mesmo, ele não mostrou, mas ele tem o Google Voice SIP Link na máquina dele, que é essa que ele compartilhou, e no celular dele. Tá? Então é muito Exato. simples. Tá? E até, pessoal, isso é o que o Glaucio falou, além dos dispositivos de mesa, como telefones, tudo isso, você tem também, por exemplo, o Glaucio está usando uma caixinha de som, eu estou usando um headset. Você tem N dispositivos diferentes que você pode usar e que também são homologados. A gente sempre trabalha com produtos que você, se você entrar no próprio site do Google, eles estão lá listados como homologados, tá? É importante vocês entenderem o seguinte, mas o Google Voice SIP Link, o Google Meet, eles funcionam em qualquer dispositivo? Sim, vão até funcionar em qualquer dispositivo. Por quê? O dispositivo é plug and play, ele vai girar, não tem problema nenhum. Mas quando você tem um produto homologado e aí você não consegue fazer o uso, a Google vai atuar para poder resolver o problema que está acontecendo. Por quê? Porque ela sabe que tem um produto que está homologado, tem um dispositivo que está feito de forma correta para ser utilizado junto com a ferramenta adequada, ok? Então, por exemplo, o Google Meet. O Google Meet ele está aqui no meu Google Workspace junto com o meu Google Voice SIP Link. E eu tenho lá uma ferramenta da Poly embarcada. Vai funcionar 100%. Não está funcionando? Google, está aqui, ó, a Poly falou que está funcionando. O Google vai lá e vai resolver. É esse o ponto que a gente gosta de comentar. E como o Flávio falou, apenas complementando, hoje eu tenho o prazer de trabalhar numa empresa que me deixa ficar em casa sempre que eu preciso, né? O meu trabalho é híbrido, e felizmente, quando eu vim para cá, era uma das coisas que eles disponibilizaram para mim, foi a possibilidade do trabalho híbrido. E, nesse sentido, eu uso em casa um sistema de viva voz. Mas eu tenho também o meu headset, tá? Que também é homologado para esse tipo de utilização, tá? A grande vantagem disso é, com o Google Voice SIP Link, no Google Workspace, eu trabalho de qualquer lugar. Eu só preciso de uma conexão à internet. Se eu pego, por exemplo, a disponibilidade, a possibilidade de bloqueio de falha, a rapidez, a agilidade na resolução de problemas é muito grande. A disponibilidade hoje do Google, quando você fala em questão de segurança do Google Voice SIP Link, é de 99,9999%. Ou seja, só não é 100% porque vai que cai um cometa, um meteoro, e aí, enfim, dá ruim, tá bom? A vantagem hoje que a gente tem em relação a isso, e eu não quero me estender muito nesse ponto, nós hoje somos parceiros de todos os fabricantes que podem trabalhar com Google, ok? AudioCodes e Ribbon são homologados. Lenovo, eu já falei da Poly, mas nós temos Lenovo, temos sistemas de gravação da SC, Logitech, Ealink, Jabra e o sistema de sonorização da Shure, tá? E, por último, mas não menos importante, nós temos uma unidade de Innovation Growth dentro da Noventic que trabalha com Kaspersky, Supermicro, Broadcom, Trend Micro, tá? Falando de todos, a Pure Storage, a Vim, Positivo e a VMware. Qual que é o diferencial que a gente tem, tá? Hoje, a parte de comunicação unificada, e eu vou voltar aqui, e aqui inclui a Poly, a Noventic consegue entregar a solução fim a fim como serviço, tá? Isso é uma novidade que a gente está colocando à disposição do mercado a partir de hoje,
ok? A gente trabalhou muito com alguns parceiros, né, fabricantes e distribuidores, para que a gente pudesse entregar esse tipo de solução para todos os nossos clientes. Então, por exemplo, contratei o Google Voice CP Link, eu tenho aqui 150 ramais. Eu quero 150 headsets ou 120 headsets e 30 telefones. Mas eu tenho 2 salas de reuniões aqui. Eu coloco lá a licença do Google Meet e mais 2 salas configuradas para isso. Quanto que fica isso? X reais por mês num contrato de 24 ou 36 meses, ou 12 meses, se eu não me engano. Tá bom? Então, a ideia disso, pessoal, é que vocês possam ter o melhor sistema de comunicação, a facilidade da utilidade desse sistema de comunicação e a facilidade da utilização dos dispositivos que possam atender e agregar valor ao trabalho do seu colaborador. Porque, querendo ou não, hoje nós temos uma gama de atividades muito grandes, tá? E é gente que faz, às vezes, reunião do carro, gente que faz reunião do trem, gente que faz reunião na praça, tendo um ponto de internet, você com um headset adequado e o Flávio, ele acabou tomando como um desafio pessoal e ele queria fazer novamente a demonstração do sistema de descagem, tentando fazer a ligação, fazendo a chamada com o outro lado ouvindo, tá? E vocês ouvindo. Então, se vocês me derem mais 2 minutinhos, a gente vai fazer isso, tá? E aí eu volto com vocês. E vai ter uma surpresa depois também, né, Glaucio? Sim, tem uma surpresinha. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Como o número já estava, né? Eu aproveitei e já fiz a descagem rápida. Agora nós ouvimos. Boa. Opa, São Flavião, tudo bom? Fala, Marcelo, tudo bem? Agora o pessoal está me ouvindo? Glaucio, vocês estão ouvindo agora? Claro. Maravilha. Então, pessoal, vocês viram que está na agenda, consegue pegar descagem. Se eu quiser gravar, eu simplesmente aperto o recording. Agora esta chamada está sendo gravada. Ele avisa que a chamada está sendo gravada. Eu consigo fazer essa gravação de maneira individual. Então, vocês viram que é extremamente simples. A interface que você tem no celular é basicamente a mesma. Então, seja para Android, seja para Apple. Então, é bem simples, tá? Seja para iOS ou para Android. A ideia, pessoal, realmente era só mostrar para vocês o quão simples é uma solução desse tipo. A gravação de chamada foi finalizada. Tá? Obrigado, Marcelo. Valeu, Flavião. Abraço. Abraço. Voltando para cá. Tá? Vamos lá. Pessoal, eu vou abrir aqui para perguntas. Vocês têm alguma dúvida? Gabi, por favor, libera o pessoal. Enquanto a Gabi está liberando, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tá? Nós vamos enviar para vocês um survey, logo após aqui o encerramento, e quem fizer a resposta mais rápida e responder mais rápido, e estiver certo a resposta das perguntas, a gente vai mandar um headset Poly para vocês, tá? O patrocínio da Poly para isso. Então, é uma forma quisera eu poder dar um headset para todos, tá? Mas a gente conseguiu lá um headset muito bom, tá? E aí, assim que a gente finalizar aqui, a gente já faz o envio para vocês. Eu só estou esperando a Gabi liberar o áudio para todos. Está liberado. Perdão, está liberado. Então, fiquem à vontade. Boa, Marcelo, vamos lá. A integração direta entre Google e Teams, ela não existe nativamente. Porém,
Quando você tem um SBC no meio, um exemplo que a gente sempre gosta de dar, digamos que você tem um cliente que tem uma rede legada de qualquer PABX, seja Avaya, Cisco, o que for. A gente consegue colocar pelo SBC, que a gente usa isso dentro da nossa estrutura já existente em nuvem, é possível fazer um meio de campo entre quaisquer tecnologias. Então, se você precisa fazer uma migração de alguma tecnologia para Google, ou se você tenha um cliente que possui uma rede heterogênea e ele não quer migrar algumas unidades de negócio imediatamente, é possível sim a gente fazer essa integração, não de maneira nativa, mas através do nosso SBC. Para o seu usuário, vai ser transparente, tá? O seu usuário vai simplesmente discar o ramal como se fosse qualquer PABX, tá? Espero que eu tenha conseguido sanar a sua dúvida. Ok, entendi. Maravilha. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Pô, Glaucio, você falou do headset, o pessoal já tá ansioso para mandar o survey, ninguém tá querendo fazer pergunta. Tá, O pessoal tá tímido hoje. não, a gente já vai disparar um e-mail para isso, tá? E o pessoal tá tímido. Bom, de duas uma, né, Karen? Ou a gente explicou muito bem, ou o pessoal tá tímido. Eu acho que é porque o Voice é sensacional mesmo, eles já entenderam de primeira, já viram aí funcionando, viram que é super simples e Ferramenta isso aí. simples, fica difícil ter dúvida, né? É isso aí. Muito intuitiva, né? Não, perfeito, perfeito. Bom, eu acho que é isso, Karen. Você quer complementar com alguma coisa? Não? Tá perfeito. Flávio, você quer complementar com alguma coisa? Só falar que, pessoal, se vocês quiserem fazer quiserem ter uma demonstração, montar uma prova de conceito em cliente, montar uma prova de conceito dentro do seu ambiente, a gente está super disponível para isso, a gente está aqui exatamente para ter esse tipo de, só reforçando, né, a gente está aqui exatamente para fazer isso por vocês, e o que vocês precisarem, vocês podem contar com o nosso apoio. O Glaucio, ele fala bonito, mas no final das contas eu vou ter que fazer essa parte. Brincadeira, gente. Vocês podem falar comigo ou com o Glaucio, tá? Eu acho que podem nos procurar, a gente está super à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Perfeito, Flávio. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer aí a disponibilidade de tempo de vocês, tá? Volto a dizer o que o Flávio falou. Hoje nós estamos disponíveis, a ferramenta está funcionando, tá? Nós temos a possibilidade de fazer POCs, nós temos a possibilidade de fazer testes, dá para a gente brincar bastante, isso eu acho muito importante deixar isso claro, tá? Em alguns minutos, vocês já vão receber o survey, tá? E aí, tendo o resultado, todos vão ficar sabendo quem foi a pessoa que recebeu o brinde. A gente manda pelos correios. Se for em São Paulo, eu faço questão de entregar pessoalmente, tá bom? Eu agradeço a todos aí pela participação. Estamos à inteira disposição. Karen, muito obrigado aí pelo tempo, tá? Flávio, obrigado pelo apoio. Todos vocês, muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde, tá? Boa tarde, pessoal. Obrigada, pessoal. Até mais. Um abraço. Até mais, um abraço, tchau, tchau.